Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 17. Assim está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, dentre tantas coisas que podemos dizer, falando sobre nomes que recebemos após a salvação. O apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, ele deixou claro que, uma vez que somos levados a Cristo, e estando em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Isto em razão da grande, profunda e permanente obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus na nossa vida. Então ele nos liberta do pecado, da condenação, do juízo, do engano, da mentira, de tudo aquilo que não presta. E que nós sabíamos muito bem a nossa vida longe da presença de Deus, inimigos, ingratos, irreconciliáveis, profanos, e por aí vai uma série de outras características que eram marcantes na vida de cada um de nós. Mas ao chegar a Cristo, neste encontro solene e maravilhoso, ele nos libertou. Ele tirou de nós aquilo que era pesado à nossa vida, que eram o pecado e as suas ramificações. Ele nos perdoou, nos libertou do poderio de Satanás, um jugo escravizador que nós estávamos carregando, e ao libertar e perdoar, ele operou uma profunda transformação na nossa vida, fazendo coisas novas. É por isso que Paulo chama que, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto porque aquela vida passada que nós vivíamos, na linguagem bíblica, é chamado o velho homem, a velha vida, a vida anterior, a vida no estado de pecado. Mas, a partir do encontro de Jesus e dali para a frente, toma outro direcionamento. Esta vida passa a ser uma nova vida. Não é mais uma velha vida marcada pelo pecado, a iniquidade, a violência e todas aquelas coisas. Mas o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a vida que recebemos de Jesus é uma vida abundante, frutífera, uma vida santa, uma vida de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então, nós somos vivificados por Cristo. Recebemos dele vida. Vida espiritual que nós tínhamos perdido lá no Éden. Digo nós, porque fazemos parte, somos a linhagem de Adão. Tudo se originou dele. Então, quando ele pecou, o pecado dele passou a todos nós, por isso que pecamos, estamos sujeitos à morte e condenação, até que Jesus veio e realizou a vontade de Deus, estabeleceu o plano de salvação, colocou à nossa disposição, e agora, então, mediante este plano maravilhoso da salvação, todos nós somos chamados e atraídos por Jesus para ser por ele salvo, liberto e transformado. Não somente ele muda o nosso coração, a natureza do nosso coração, ela é mudada completamente, como também o nosso pensamento, sentimento e vontade são transformados no ato da salvação por Cristo Jesus. Assim como o pensamento foi corrompido, o sentimento foi corrompido e a vontade foi corrompida, no momento da salvação, tudo isto é
transformado. Então, o Senhor faz uma coisa nova na nossa vida. Então, temos um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova vontade, uma nova visão, um novo discernimento, um novo direcionamento, um novo caminho a seguir, e por aí vai. Todas as coisas passam a ser para nós novidade de vida. É o que Paulo deixou registrado na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, que nós agora andamos em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Exatamente isto o que Paulo está dizendo aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, ele deixou claro no capítulo 4, dizendo o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Este velho homem era alimentado pela mentira, pelo engano, pela ira, pela violência, pelo roubo, por tantas coisas que aconteciam na vida. Tudo isto por uma imposição do Senhor a quem estávamos subjugados, que era Satanás. Mas em Cristo liberto, então ele diz: e vos renoveis do espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então tudo isso trazendo a nós a transformação que acontece na nossa vida. Haja vista que nós passamos pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por quê? Porque nós fomos gerados por Deus, degenerados pelo pecado, e agora então regenerados por Cristo e adotados na família divina. Temos então uma nova família, um novo Senhor a quem servir, e por aí as coisas vão seguindo. E temos a Escritura como a norma orientadora para a nossa vida e conduta diante da presença de Deus. Mas o que me propõe a dizer nesta oportunidade é que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nomes que recebemos após a salvação. Antes nós éramos chamados de, conforme Paulo deixou registrado em Efésios, veja qual era a nossa nomeação. Nós éramos antes filhos da desobediência, filhos da ira. Éramos irreconciliáveis, estávamos perdidos, numa condição ruim diante de Deus e diante das pessoas, conforme ele deixou escrito a Timóteo, que este era o nosso procedimento. Éramos avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, orgulhosos, por aí vai uma série de outras coisas. Então, quando chega em Cristo, todas estas coisas que pertenciam à velha vida, à vida no pecado, ficam para o passado, e agora, daquele momento do encontro com Cristo para frente, nós passamos agora a vivenciar uma nova vida. Portanto, agora não somos mais conhecidos como filhos da desobediência, filhos da ira, presunçosos, desobedientes, irreconciliáveis, orgulhosos, traidores, obstinados. Não. Esta nomeação não cabe mais em nós, uma vez que estamos em Cristo. O próprio Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Então, através da experiência da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma nova nomeação.
nós recebemos nomes que vão identificar-se com a nossa ocupação ou a ação a partir daquele momento. Então, é Jesus quem nomeou. E esses nomes nós somos conhecidos. O primeiro dele que podemos dizer é que nós agora passamos a ser conhecidos como crentes. O nome que o Senhor Jesus chamou a Tomé, dizendo: seja crente e não incrédulo. Incrédulo é quem não crer. Crente é aquele que crê. E, no entanto, ao recebermos esse nome de crente, ele está ligado à crença, relacionado à fé, pela qual nós fomos salvos, na qual nós recebemos a salvação pela graça por meio da fé, e esta fé foi gerada em nós pela palavra de Deus. Então, crente são aqueles que creem. Há alguns que chegam à ignorância, que nós não somos crentes, nós agora somos cristãos, porque crente até o diabo é. Sim, a Bíblia diz que ele crê, mas não obedece. Agora, crente significa aqueles que estão ligados à crença, à fé. Cristão está ligado ao modo de vida, ao procedimento, ao comportamento, ser como Cristo, imitar a Cristo. Mas chamar alguém de crente não está fora da linguagem bíblica, não. O próprio Jesus disse a Tomé, como já relatei, seja crente, não incrédulo. Então, um dos nomes que recebemos é que agora passamos a ser crentes. Porém, crentes em Cristo, crendo em Cristo. Isso está relacionado à fé pela qual fomos alcançados e mediante a qual devemos viver, porque todo o nosso relacionamento diante de Deus, ele se desenvolve em função da fé. Por isso que somos chamados crentes. Se não for por fé, não tem como ter esta ligação, este elo com Deus. Não há relacionamento com Deus independente da fé. O próprio escritor aos Hebreus deixou registrado o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, através da salvação, o primeiro nome que recebemos é de crentes. E este nome está ligado à fé. Crer no Senhor e saber que tudo na nossa vida é pela fé. A salvação foi pela fé, o perdão foi pela fé, a libertação é pela fé, a cura de enfermidade é pela fé, o revestimento de poder é pela fé, a vida espiritual é pela fé. Tudo gira em função da fé. Portanto, somos chamados de crentes. Este é o primeiro nome. O segundo nome que podemos entender aqui, nós somos chamados então de irmãos. Passamos a ser chamados irmãos, por estarmos relacionados a outros que igualmente foram alcançados por Jesus e ele nos uniu. Pessoas totalmente estranhas, diferentes em todos os sentidos, mas em Cristo nos tornamos um. E somos chamados ali, a nossa maneira de relacionamento é de irmãos. E estes irmãos, eles relacionam-se na base do amor cristão. Então, quando somos irmãos, significa que nós estamos irmanados com outros, e o que mantém esta irmandade em funcionamento é o amor de Deus presente na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo 5, ele diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ao sermos chamados de irmãos, a correspondência na nossa ação é viver, praticar e demonstrar o amor que Deus colocou em nosso coração para vivermos a irmandade. Terceiro nome que recebemos, que nós chamamos que são os novos nomes que recebemos após a salvação. Já vimos o primeiro, que é crente, o segundo, irmãos, e o terceiro é santos. Nós somos chamados santos. Paulo, escrevendo
aos irmãos da igreja de Corinto, na primeira epístola, ele deixou registrado assim, capítulo 1, versículo 2. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então passamos agora a ser chamados santos e santificados. Estamos no processo da santificação. O escritor aos Hebreus disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Visto que outrora o fruto da nossa vida, da condição em que vivíamos, separados do Senhor, conforme Paulo relatou em Romanos, diz: não sabeis que aquele a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, e que, na verdade, no pecado, o nosso fruto era para condenação, mas agora o fruto é para santificação. Então nós somos chamados de santos. Santos. Isto está ligado a uma vida separada, santificada e consagrada a Deus. Daí a razão de sermos chamados de santos. Outro nome pelo qual somos chamados é discípulos. Discípulos é aprendizes, seguidores, aqueles que vêm a Cristo e que se colocam diante dele em total obediência para seguir a sua orientação. Então, Jesus é o mestre e nós somos os seus discípulos. E a maneira de nos relacionarmos com Jesus é por meio da obediência. O discípulo está ali para aprender, para ser treinado, capacitado, habilitado. Como Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, que significa deu nome, treinou, capacitou. Com que objetivo? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então somos chamados também, recebemos o nome de discípulo. E o outro nome que recebemos é de servos. Passamos a ser servos de Deus. Outrora éramos servos do pecado. Agora somos servos da justiça. O trabalho que fazíamos como servos do pecado era para Satanás. O trabalho que fazemos como servos de Deus é para a justiça de Deus. Então, como servos, nós estamos ligados ao trabalho. O servo é aquele que está pronto e disposto a realizar a vontade do seu Senhor. E o nosso Senhor agora é Jesus Cristo, aquele que nos libertou. E nós estamos, então, apostos e prontos para servi-lo e estarmos identificados com o trabalho que ele nos concede. Ele diz ainda que o servo é aquele que está disponível para trabalhar para o seu Senhor. Mas uma outra nomeação que recebemos é que passamos a ser, então, sacerdotes. Isso está ligado à vida de oração, que é a intercessão, e adoração, porque o sacerdote cuida das coisas relacionadas a Deus. Nós somos chamados também sacerdotes. Foi o que Pedro deixou registrado na sua primeira epístola, capítulo 2, e o versículo 9, que está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o nome que recebemos é sacerdotes, ligados à oração e à adoração devida a Deus. O próprio Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, como sacerdotes, nós temos que estar ligados à oração e adoração a Deus. Recebemos também um outro nome. O Senhor Jesus, quando, após a sua ressurreição, pediu aos discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas deixou registrado em Atos, no capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, qual é o nome que recebemos aqui? Testemunhas. Passamos a ser testemunhas do Senhor Jesus. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, se negar a ser a minha testemunha, dele se envergonhará o Filho do Homem. Mas aquele que testemunhar a meu respeito, eu testemunharei dele diante do Pai. Então, somos chamados para ser testemunhas, e uma testemunha fiel, leal, sincera, verdadeira. A testemunha não mente, a testemunha não engana, a testemunha não manipula, a testemunha é leal, é transparente, é verdadeira, é sincera. Então, estes são os nomes que nós recebemos. Por isto, tudo se faz novo para quem está em Cristo. Em relação aos nomes que nós recebemos, nós listamos aqui 7 nomes. Primeiro, somos chamados então de crentes, que está relacionado à fé. Segundo, somos chamados de irmãos, está relacionados ao amor que deve imperar entre nós. Terceiro, somos chamados de santos, porque está ligado a uma vida consagrada, santificada e separada para Deus. Quarto, somos chamados discípulos, para seguir e aprender com Jesus. Quinto, somos chamados de servos, para estar disponíveis para receber a missão do Senhor Jesus e realizar aqui um trabalho que seja digno do seu nome. Sexto, passamos a ser chamados de sacerdotes, para termos uma vida espiritual produtiva, identificada com Jesus, através da oração e da adoração. E sétimo, somos chamados então de testemunhas, dado o encargo e a responsabilidade que recebemos de Jesus. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este pregar o evangelho é testemunhar, é falar a respeito de Jesus. E nisto, todos nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus reserva-nos ainda para um futuro um outro nome que nós também vamos receber, que atualmente nós não sabemos e não conhecemos. Mas a Escritura nos afirma em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 17, uma das cartas às igrejas da Ásia, a igreja de Pérgamo, ficou registrado assim no versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Além destes nomes, pelos quais nós somos conhecidos aqui na terra, há ainda um nome que se reserva em segredo, que receberemos por ocasião do arrebatamento, quando formos levados por Jesus à presença de Deus, o Pai. Nós receberemos lá
um novo nome. Aqui nós nos conhecemos como Antônio, José, Daniel, Maria, Fernanda e por aí vai tantos nomes. Mas lá nós vamos receber um nome. E este nome que vamos receber, ninguém saberá. Só cada um individualmente vai saber qual é o seu novo nome na glória. Assim como Jesus recebeu um novo nome, Deus lhe deu um nome soberano, que está acima de todos os nomes. No final da vida com Deus, quando formos levados à sua presença, nós receberemos um novo nome. Então, além dos nomes que recebemos aqui, e que são para a esfera da terra, quando estivermos na presença de Deus, nós receberemos um nome para a esfera do céu. Então, veja quão é importante a identificação do nome que recebemos. E, portanto, aqui nós precisamos vivenciar estes nomes pelos quais nós somos conhecidos e que não somente tenhamos o nome vazio, mas que tenhamos o nome e o que está relacionado a ele. Por exemplo, quando nós somos chamados como crentes, isso deve estar identificado com a fé que nós nutrimos no Senhor Jesus. Quando somos chamados de irmãos, deve estar presente entre nós o amor de Deus. Quando somos chamados de santos, a nossa vida não deve estar contaminada e impura. Deve ser uma vida santa, santificada, separada e consagrada para Deus. Quando chamados de discípulos, nós não podemos ser ignorantes, mas precisamos estar aos pés de Jesus para dele aprender. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A missão do discípulo é estar aos pés do seu mestre para aprender. Quando somos chamados de servos, não é para ficarmos ociosamente, mas é para termos uma ocupação, um trabalho a realizar para a glória do nome do Senhor. Quando somos chamados de sacerdotes, nós temos que ter uma vida espiritual que seja aprovada pelo Senhor, tanto uma vida de oração quanto uma vida de adoração. E quando chamados de testemunhas, nós devemos estar praticando o verdadeiro testemunho, proclamando, anunciando, declarando e pregando ao Senhor Jesus Cristo. Estes são os nomes que recebemos aqui, após a salvação. E precisamos vivenciá-los à altura desses nomes e o que eles representam para nós. E como disse, ao terminar, vamos receber um nome na glória, lá na presença de Deus. Então, pensemos sobre isto, vivamos a realidade da nova vida com Cristo. A partir do momento da salvação, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo novo na nossa vida. Um novo nome, novos nomes nós recebemos e estamos desfrutando estes nomes e as suas ligações com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.